Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane de Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Introdução à Estatística. Vamos começar? Este é o terceiro vídeo da quarta aula do curso de Introdução à Estatística. Nele vamos aprender as medidas de assimetria e kurtose. Vamos lá? Em uma curva de frequência, nós vamos trabalhar com medidas de assimetria, que mede a diferença entre a moda e a mediana, o que interfere na simetria do gráfico da distribuição, e medidas de kurtose, que é o grau de achatamento de uma distribuição em relação à distribuição padrão, denominada de curva normal. As medidas de posição média, moda e mediana podem apresentar a simetria da curva de frequência em forma de sino, conforme as informações a seguir. A curva vai ser simétrica quando a média for igual à moda igual à mediana, e vai ser assimétrica quando não houver a igualdade. Ela vai ser assimétrica à esquerda, quando a moda for menor que a média, que é menor que a mediana, e vai ser assimétrica à direita, quando a média for menor que a mediana, menor que a moda. Baseando-se nessas relações, podemos determinar a assimetria calculando o valor da diferença entre a média e a moda, onde essa diferença é nula se a curva for simétrica, ou seja, se ela tiver assimetria nula. Essa diferença é negativa quando a curva tem uma assimetria negativa ou à esquerda, e essa diferença é positiva quando a curva tem uma assimetria positiva ou à direita. Formalmente, nós confirmamos a assimetria da curva usando o coeficiente de assimetria de Pearson, que vai ser dado pela conta 3, que multiplica a média menos a mediana, dividido pelo desvio padrão, S. Nós comparamos quando a norma do índice S está entre 0,15 e 1, dizemos que a curva tem uma assimetria moderada. E quando a norma do índice S é maior do que 1, dizemos que a curva tem uma assimetria forte. Só lembrando que essa fórmula também pode ser usada para uma informação populacional. Basta usar a média e o desvio padrão da população nessa informação aqui. Para o nosso exemplo das alturas dos alunos da turma de probabilidade estatística do semestre 2021, nós já sabemos o valor da média de 174,08, valor da mediana de 175 e do desvio padrão de 7,176129. Substituindo esses valores na fórmula do coeficiente de assimetria de Pearson, nós temos que esse coeficiente ele assume o valor de menos 0,38461. Como o coeficiente de assimetria é negativo, eu tenho que essa curva, essa informação, essa pesquisa assume uma assimetria negativa. E como a norma desse coeficiente está entre 1 e 0,15, ou melhor, entre 0,15 e 1, temos que essa assimetria é moderada. A kurtose é o grau de achatamento de uma distribuição em relação à distribuição padrão, denominada curva normal. Essa curva normal é uma curva correspondente a uma distribuição teórica de probabilidade, algo que nós vamos ver mais profundamente na próxima unidade. A kurtose de uma distribuição vai ser dada
pelo coeficiente de kurtose, cuja fórmula se utiliza do quartil de índice 3, o quartil de índice 1, o percentil de índice 90 e o percentil de índice 10. Essa fórmula é dada por Q3 menos Q1 dividido por 2 que multiplica P90 menos P10. Para a curva normal, o coeficiente de kurtose é 0,263. Quanto à kurtose, nós denominamos que uma curva ela é mesocúrtica, se a kurtose for igual à da curva normal. Ela é leptocúrtica, se a kurtose for menor que a da curva normal. E é platicúrtica, se a kurtose for maior que a da curva normal. Graficamente, para uma curva leptocúrtica, eu vou ter uma curva mais pontiaguda do que a mesocúrtica, do que a curva normal. E para uma curva platicúrtica, eu vou ter um gráfico, uma curva de frequência mais achatada do que a curva normal. E a mesocúrtica é exatamente igual à curva normal. Para a distribuição de frequência das alturas usada até aqui, nós já calculamos os valores dos primeiro e terceiro quartis, Q1 vale 169,5 e Q3 177,5, décimo e nonagésimo percentes, P10 vale 167 e P90 vale 181. Com isso, podemos calcular a medida de kurtose da distribuição. Então, C vai ser Q3 menos Q1 dividido por 2 que multiplica P90 menos P10, que vai me gerar um valor de 0,285714, aproximadamente. Então, vamos fazer uma aproximação em 3 casas decimais, já que o valor da kurtose da curva normal é dado em 3 casas decimais. Temos que 0,286 é maior do que 0,263 e temos que essa curva ela vai ser platicúrtica. Como exercício, eu quero que vocês calculem o coeficiente de kurtose de uma distribuição, sabendo que ela apresenta as medidas de quartil e percentil dadas aqui nessa informação. Q1 vale 24,4, Q3 vale 41,2, P10 20,2 e P90 49,5. Na nossa próxima aula vamos estudar as medidas para dados agrupados sem intervalo de classe. Até lá!